Também eu já vi muita indicação de biomédicos esteta e não fazer atividade física após os procedimentos. Depende do procedimento. Né? Quais que pode e que não pode fazer? Procedimentos que causam muita inflamação, geralmente a gente fala para não fazer, porque a atividade física vai ter ali um excesso de radicais livres, a pessoa vai forçar um pouquinho, então vai acabar inchando, acaba dando edema e tudo mais, ficando vermelhinho, não é legal. Né? Aí, geralmente, quando a gente fala de procedimentos um pouquinho mais tranquilos, eu trabalho muito com Ultraformer, que é para estímulo de colágeno também, mas ele é bem mais tranquilo. Uhum. A gente fala vida normal, pode fazer o que você quiser. E são só 24 horas, né, que você precisa ficar sem. É só um dia. Olha, então, mas por incrível que pareça, tem pessoas que sofrem com isso. Mas é por uma boa causa. É por uma boa causa. Mas geralmente ali, quando a gente tem uma inflamação e tudo mais, a gente fala, fica mais quietinho. A toxina a gente pede também, né? Porque a toxina é musculatura e na atividade física você tá ali forçando o músculo. Então a gente pede alguns descansos aí pra gente evitar excesso de edema e tudo mais. Ou seja, um preenchimento, eu falo, não faz, labial principalmente, não faça atividade física, porque fica ali, ó, fazendo força, mordendo nada. Né? E o preenchimento e o preenchimento ele precisa ficar paradinho onde a gente colocou. Então, até ele se estabilizar e tudo mais, a gente precisa ficar bem até quietinho. Cuidado na mastigação, né, quando for se alimentar. A gente fala, mastigar, não morde a boca. Às vezes tem gente que fica tirando pelinha, né, com dente, assim. Tá fechando. Não evita, então atividade física para não ficar mordendo a região. Então, alguns cuidados também, às vezes, é só pra gente não ter uma dorzinha de cabeça. E falando um pouquinho do... Acho que o procedimento mais comum hoje em dia é o quê? O Botox, né? A toxina. A toxina botulínica. Botulínica. Da marca, né? Se junto paciente meu falou, nossa, mas que nome feio. Porque é a toxina que é injetada ali que vai fazer essa ação. A toxina ela vai fazer um relaxamento da musculatura. Então, né, a gente tem muita força muscular ali também na face. Toxina, onde que são? A gente aplica em diversas regiões, mas as clássicas é testa, aqui entre carinha de bravo e os pezinhos de galinha. Então, a gente consegue fazer... opercular dos olhos. Então, a gente aplica nessas regiões para que a musculatura relaxe e não existe idade para aplicar toxina. As pessoas falam muito disso, mas não existe. Quanto antes a gente começar, melhor. Óbvio que vai fazer uma adolescente, mas assim, quanto antes a gente começar, melhor. Na vida adulta, né? Exato, depois dos 18. Porque a gente não vai evitar que forma que a gente chama de rugas estáticas, que é quando a gente não está movimentando e já está aquela marca. Então a toxina ela é mais preventiva. Ela vai prevenir que as ruguinhas comecem a se formar. Para quem já tem, para evitar que piore. Que se forme mais. Ela melhora um pouquinho, mas a gente nunca promete isso. Então a gente fala que vai evitar que essas rugas fiquem mais profundas. Então esse relaxamento da musculatura que ela vai fazendo. Não muda a feição de ninguém, não deixa ninguém. Não deforma. Não deforma, pode ficar tranquilo, que a toxina é bem tranquila. É confortável, não é nada muito. Não, nossa, é muito tranquilo. De agulha, né? Mas é tranquilo. Tem, mas a agulha da toxina é bem sossegada. A pessoa também dá pra gente passar um anestésico, qualquer coisa, não tem problema. A maioria dos procedimentos, a gente passa anestésico, né? Seja injetável. O local, né? O creminho local ali. O pessoal tem muito medo, chegam com muito medo. Mas é bem tranquilo. Termina o procedimento, nossa, só isso. Já acabou? Já foi? Já acabou. Eu acho que você deve lidar muito mais isso do que eu, mas qual que é o alimento milagroso? Não existe. Não existe. É toda uma base nutricional, todo um organismo que precisa estar, que a gente chama de homeostase, né, que é justamente o equilíbrio do organismo. Ele precisa estar funcionando de uma maneira correta. E para isso ele precisa de nutrientes, todos os nutrientes. Não tem um milagroso. Um depende do outro para funcionar. Então, quando a gente tem um organismo funcionante de uma maneira correta, de uma maneira equilibrada, vai que vai. Todos os procedimentos estéticos funcionam, que é uma beleza. Que nem você falou, um nutriente depende do outro, né? Acho que um exemplo muito simples que eu uso, assim, é o ferro, né? Que tá nas hemácias, no nosso sangue,
E o oxigênio, ele é levado para o nosso organismo se ligando ao ferro. Se você... Senão a gente não tem oxigenação. A gente não tem oxigenação. Então, se você é anêmico, ou não é anêmico, mas tem um aporte de ferro, de ferritina muito baixa, você tem pouca oxigenação no sangue. Então, vai chegar menos oxigênio, não só nos órgãos e no cérebro, que a gente fala muito, mas também na saúde. Aí quem perguntou de ozonioterapia, lembra da minha resposta, que é oxigenação? Oxigenação. Então, você pode fazer todo esse procedimento, mas se você não tem uma alimentação adequada, pode estar prejudicando a oxigenação natural do seu corpo. Sim, e o resultado vai ser menos efetivo. Exatamente. E se você tem menos oxigênio na corrente sanguínea, o corpo ele vai levar, né, para onde mais precisa, que são os órgãos. E a pele vai ficar por último, nas prioridades, né? Nosso organismo ele é muito inteligente. Você vai primeiro para o cérebro, para os outros órgãos, vai distribuindo, aí faltou oxigênio, a pele te deixa por último. Deixa por último. Por mais que a pele seja um órgão, ela não é um órgão de prioridade no nosso corpo. Eu acho isso muito lindo, na verdade, né? É lindo, nossa. Do nosso corpo, da nossa natureza. As pessoas me chamam de louca, mas falam, gente, é lindo o organismo humano. É lindo. Essa mágica, né? O mecanismo maravilhoso de a maneira com que funciona e como tudo se encaixa. Uma coisa depende da outra, tudo se encaixa e vai andando de uma maneira bem bonita. Exatamente. A alimentação é organização, né? É organização. A gente tem que ser organizado no nosso dia a dia para a gente poder ter uma alimentação correta. Então, é você tirar aquele tempo, aquele dia, para ficar na cozinha e conseguir se organizar. Faz o sistema de marmitinhas. Sim. Não tem como fazer. Tem lugares, todo lugar tem pessoas que vendem, né? E tem os lugares mais acessíveis também, se você puder fazer. Porque nós temos que saber dar prioridades. Né? A nossa saúde, o nosso organismo é prioridade. Com toda certeza. E a saúde é a base, não é só a pele, né? Então, eu brinco que, assim, eu lido com saúde, autoestima e saúde mental da pessoa. Então, sim, eu sou da área da saúde, sou biomédica, mas a gente tem que se ver isso. A pele, ela tá muito ligada à autoestima, à saúde mental, às vezes até pessoas ali com um estado depressivo, então tudo isso vai influenciar. Ansiedade, depressão, você se sente mal, aí se autodeprecia, né? Então tudo isso vai influenciar muito. E a alimentação, ela tá totalmente ligada até nisso, né? E às vezes as pessoas, eu acredito, né, que vão até um profissional esteta, né, de estética, e naquele desespero, eu quero consertar isso para eu me sentir melhor. Sim. E ela não cuida da alimentação, não porque ela não queira, às vezes ela não percebe. Ela não percebe. Não percebe. O desespero, a ansiedade é tão grande que ela se concentra naquele problema específico e esquece que ela podia estar fazendo outras coisas já. Ela não entende. A estética, ela ainda não é visualizada como algo que está tudo interligado. É fácil você ligar a nutrição com a saúde. A estética ainda não é tão falado e tão visualizado dessa maneira, né? Mas ela está extremamente interligada com a nutrição, com tudo. Com todos os profissionais da área da saúde a gente consegue interligar. Uma área que tem crescendo muito, tem evoluído muito, né? Nos seus conceitos. Sim, muito, muito. Então a gente tem que entender isso. A gente trata pessoas saudáveis, a gente precisa tratar pessoas saudáveis. Precisa tratar organismos funcionantes de uma maneira correta, né? E tem uma pergunta um pouquinho polêmica para você agora. Você já barrou alguém? Você falou, não, eu não vou fazer o procedimento em você. Você não tem condições, não sei se nutricionais, físicas, psicológicas, emocionais, seja o que for. Já, algumas vezes, essa semana mesmo já me aconteceu na clínica. A primeira coisa que eu barro é uma pessoa que tem tratamento médico. Né? Chegou uma paciente para mim ontem mesmo. Chegou uma paciente para mim em que ela estava em tratamento médico aí de uma doença autoimune. Não tem como a gente tratar. Não tem como eu fazer nada. O organismo dela não vai responder a uma doença autoimune. Ela está com uma imunidade baixa. Pacientes aí que a gente não faz, né? Contraindicado.
doenças autoimunes ativas, principalmente, medicações como anti-inflamatório, antibióticos, quando está sendo tomado, não podemos fazer, quimioterápicos também, então, paciente em tratamento químio, a gente não mexe, só depois terminar com autorização médica também, né? Pacientes aí vai fazer uma toxina botulínica, mas ele tem um problema muscular, complicado um pouquinho também, dependendo ali da doença muscular, né? Algumas específicas. Paciente com o que eu falo muito dentro de sala, paciente com uma expectativa irreal também. Ah, sim. Isso é algo que a gente tem, eu converso muito dentro de sala com alguns pacientes, que pessoas acham que vai entrar na sala e vai sair de outro jeito. Não é assim que funciona. Acho que vai transformar uma outra pessoa ali, né? Não é. A gente, dentro da estética, a gente fala de tratamento. Principalmente quando a gente fala de pele. É tratamento, médio e longo prazo. O que você quer? A gente não tem como eu chegar com um preenchimento, por exemplo, e só mascarar um problema. Então, a gente precisa tratar. Às vezes a expectativa da pessoa é muito real, é muito alta. Pessoas ansiosas, depressivas também, né? Se tiver um nível muito elevado. Então, a gente tem que entender que é um tratamento, são feitos passos, são sessões para a gente chegar no seu resultado. Não tem como você entrar na minha sala e eu colocar um monte de produto em você e depois você ter uma ocorrência, uma intercorrência, não ficar bem. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que ver como que está seu organismo, como está seu intestino, como está sua alimentação, como que é. Antes da pessoa fazer e fechar qualquer procedimento comigo, eu fico mais ou menos 1 hora na sala conversando com essa pessoa. Para eu entender. Às vezes é só uma conversa, a pessoa tá rindo comigo, tá conversando, mas a gente tá observando tudo. É uma consulta, uma avaliação. É uma consulta. Então, às vezes a gente ri, a gente fala, eu brinco muito, a gente tem uma conversa muito gostosa ali com o paciente, mas tudo que ele me fala, eu tô com o meu ouvido ativo. Qualquer coisinha. Para eu entender o estilo de vida daquela pessoa e que tipo de tratamento eu posso fazer. Então, uma coisa que é muito comum é a expectativa irreal. Então, Rali, mas está chegando ao fim do tempo. Passou super rápido. Não, passou rápido. Passou voando. Adorei ter você aqui. Estou feliz de ter aceitado o meu convite. Adorei o nosso bate-papo. E quer deixar algum contato seu, alguma coisa? Fica à vontade. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Muito legal, muito bacana poder estar aqui. Espero ter esclarecido, espero ter sido aí para quem está escutando a gente, que tenha gostado bastante. Hoje eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, né? E eu trabalho atualmente aqui na clínica na Botoclinic, no Shopping Center Vale. Então, quem quiser pode passar lá. É facinho, acesso, todo mundo conhece, Center Vale. Então, podem ir lá, podem marcar sua avaliação para a gente conversar. Meu Instagram está por aqui também. Né? E é isso. E é isso. Muito obrigada, Halima. Muito obrigada, pessoal, todos que estão aqui nesse feriado de 7 de setembro assistindo com a gente. Muita informação aqui de qualidade com profissionais para vocês. Muito obrigada e boa noite a todos e até o próximo programa Momento